Avraham Tovim, boa tarde, shalom aos meus amigos e irmãos judeus, hebreus, israelitas. Mais uma vez vou ler o livro A Outra Face 2, do professor João Alves Corrêa, título da lição Jesus e o Shabat. Ao lermos os relatos dos evangelhos, ficamos sabendo que Jesus teria vindo para cumprir a lei, isto é, a Torá, Mateus 5,17. Sabemos também pelos mesmos textos que ele teria dito que nenhum jota ou um tio da lei cairiam sem que tudo fosse devidamente cumprido. Mateus 5,18. Estas passagens impressionam e fazem com que pensemos que ele certamente era um grande defensor da Torá e das suas leis. Aparentemente, estaríamos diante de um judeu ultraconservador e ortodoxo no mais estrito sentido do termo. Aparentemente, o Jesus da teoria, idealizado nessas passagens, de repente, do nada, mostra-se outra pessoa quando confrontado na prática. Sabemos disso ao lermos Mateus 12, versículos 1 e 2, que diz: Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um dia de sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ao lermos o restante dessa passagem, percebemos que Jesus não concorda com os fariseus e tenta refutá-los, usando um relato que fala de Davi, que quando perseguido e faminto, pediu ao sumo sacerdote da época para comer dos pães da proposição, que eram coisa sagrada, pertencentes ao santuário. Antes de analisarmos esta tentativa de refutação, cabe entendermos por que os fariseus tinham razão ao condenar tal ato. A razão número 1 para isto é que o próprio Jesus disse em Mateus 23:1 que os fariseus herdaram a cátedra, isto é, a cadeira de Moshe, a sua autoridade e que, portanto, seus seguidores deveriam fazer tudo o que eles ensinassem. Bem, os fariseus ensinavam o seguinte: no Shabat é proibido colher o fruto da terra do lugar de onde ele nasce e remover toda uma planta ou parte de uma planta de sua fonte de crescimento. É um ato de colher. Mishneh Torah, Shabat 8, 3 ao 5, 21, 6 ao 10. Haye Adam Shabat 12. Talmud Tratado Shabat 108. Mishnah Shabat 7, 2. Desta forma, ao condenarem o ato dos discípulos de Jesus, os fariseus estavam mencionando as leis de Shabat, transmitidas e elucidadas pelos mestres antigos, aqueles a quem o próprio Jesus faz referência em Mateus 23, a quem os seguidores de Jesus, segundo ele mesmo, deveriam ouvir e também fazer em conformidade com o que ensinavam. Ou seja, aqui a teoria de Jesus contradiz sua prática, uma vez que ele repudia a advertência dos fariseus e, rejeitando a vergonha de ser ensinado por eles, sendo ele mesmo visto como mestre pelos seus, acaba pousando como alguém que ensina de um jeito, mas faz de outro. A mesmíssima coisa de que acusava os professores do farisaísmo. Lei bíblica elucidada pelos fariseus. Cabe lembrar, antes de mais nada, que a lei que proibia a colheita no Shabat é muito anterior à época de Jesus, transmitida de ciosa forma oral, passando pela época em que ele teria supostamente vivido, chegando até o momento em que a Mishnah foi compilada por Yehudá Anassi e seus discípulos. Tratava-se de uma lei conhecida até mesmo pelo próprio Jesus, que no episódio em questão não a contestou, fazendo questão, porém, apenas de reinterpretá-la à sua maneira. Logo, sua recusa em questionar a lei tal como era conhecida é prova mais do que suficiente de que a mesma era conhecida por todos ali, ainda que na forma oral primitiva. O que se diz normalmente em defesa de Jesus é que o mandamento do Shabat pode ser violado em caso de necessidade extrema para a preservação da vida, ou seja, o conceito elaborado na lei judaica de Pikuach Nefesh. Pikuach Nefesh, em hebraico literal, vigiar
por uma alma. É o princípio da Halahá, lei judaica, de que a preservação da vida humana substitui virtualmente qualquer outra regra religiosa do judaísmo. No caso de a pessoa estar em perigo crítico, a maioria dos mandamentos, incluindo os famosos 10 mandamentos da Torá, tornam-se inaplicáveis caso sua prática impeça alguém de se salvar ou de salvar outra pessoa de algum perigo eminente. No entanto, existem certas exceções. Algumas regras e mandamentos não podem ser quebrados sob nenhuma circunstância. A fonte bíblica para esta noção encontra-se na Torá, em Levítico 18, versículo 5. E guardareis os meus estatutos e minhas leis, pelas quais uma pessoa viverá, caso os fizer. Eu sou eterno. E também em Ezequiel 20, 11. E dei-lhes os meus estatutos e mostrei-lhes os meus juízos, os quais, se um homem se os cumprir, viverá por eles. No Talmud de Yomá 85b, Samuel de Ardea interpretou estes versos da seguinte forma: viva por eles os estatutos e leis de Hashem, e não morra por eles. A interpretação de Shemuel, que é aceita como canônica no judaísmo rabínico, é que os judeus devem viver de acordo com a lei judaica, desde que isso não coloque em risco suas vidas, mas não devem morrer por causa dela. Porém, a questão que precisa aqui ser analisada é: Jesus estava correndo algum risco de morte neste episódio? Até porque, para que esta exceção pudesse ser aplicada, deveria haver algo do tipo. E será que pelo texto de Mateus 12 nós podemos dizer que Jesus e seus discípulos estariam correndo grave risco a ponto de morrerem para que o mandamento do Shabat fosse voluntariamente violado como eles o fizeram? Para averiguarmos isto, basta lermos Mateus 12, versículo 9, onde se diz que Jesus e seus discípulos estavam dirigindo-se à sinagoga, provavelmente em Cafarnaum. Ora, como alguém estaria correndo algum perigo de morte se o destino deles era a sinagoga e não um esconderijo qualquer? De que forma estariam correndo algum risco por conta de alguém, por exemplo, que os perseguia, se foram parar justamente na sinagoga, que era o local onde se reuniam seus próprios opositores ideológicos? Naturalmente, esta hipótese não faz o menor sentido. Não havia risco ou perigo algum que estivessem correndo. Outra questão levantada é que a noção de piquar nefesh também se aplicaria no caso de Jesus e seus discípulos, que debulhavam espigas com as mãos no Shabat, pois estariam com fome e assim corriam risco. Só falta sabermos risco do quê, pois, como é sabido, ninguém perece por ficar um dia sem comer. E se assim fosse, o calendário judaico não nos apresentaria tantos jejuns ao longo do ano, pois observá-los colocaria toda a comunidade religiosa judaica mundial sob grave risco. No mundo todo e desde tempos imemoriais, os judeus contam com o Erev Shabbat, a véspera de Shabbat, na sexta-feira, como um dia de preparação para o dia sagrado. Caso Jesus e seus alunos fossem de fato judeus religiosos ou dedicados ao cumprimento das mitzvot, dos mandamentos, em especial do Shabat, eles teriam se preparado devidamente no dia anterior, a fim de evitar a profanação do descanso sabático. Teriam saído com provisão de alimentos suficientes para o dia, para que não fossem obrigados a colher e debulhar em pleno Shabat. Naturalmente, então, alegar que Jesus e seus discípulos estariam ou sendo perseguidos ou que estavam quase morrendo de inanição não faz o menor sentido aqui como pretensa justificativa para eles cometessem Hilul Shabbat, violação do Shabbat. Jesus tenta refutar os fariseus. Como tentativa de refutar a crítica dos fariseus, Jesus diz: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Hashem e comeu os pães da proposição que
não lhe era lícito comer nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Mateus 12, versículos 3 e 4. Aqui, Jesus evoca uma passagem de 1 Samuel 21, versículo 1 ao 6. No momento em que Davi fugia da presença do rei Shaul, vide 1 Samuel 20, que tinha a intenção de matá-lo. Há aqui, então, uma justificativa para que comesse dos pães, que, aliás, adequa-se ao propósito da lei de Pikuach Nefesh, quando o mandamento pode ser ignorado ou descumprido para que se preserve a vida. Porém, como vimos, tal não era o caso de Jesus e nem dos seus discípulos, que estavam apenas dirigindo-se para uma sinagoga. E quanto aos pães solicitados por Davi, embora tivessem um uso sagrado, sendo permitidos apenas aos sacerdotes, esses especificamente já estavam para ser substituídos e já eram considerados, de certa forma, como pães comuns, pelo que lemos a partir da resposta à pergunta que o sacerdote fez a Davi. O sacerdote respondeu a Davi: não tenho pão comum disponível, mas apenas pão consagrado, desde que os rapazes tenham se mantido afastados de mulheres. Em resposta ao sacerdote, Davi disse: estamos afastados de mulheres, desde ontem e anteontem, quando eu saí numa missão comum, e então os corpos dos rapazes já estavam consagrados. Quanto mais estarão hoje ao receberem pão consagrado em seus corpos. Ao que o Rashi explica de forma mais clara, dizendo que os pães já estavam mesmo para serem substituídos, como ocorreria semanalmente, e que depois de terem sido retirados da mesa, de diante da presença de Hashem, após a queima do incenso, os pães estariam excluídos da lei de Meilar, sendo tratados como pães quase comuns, permitidos aos sacerdotes. No Talmud de Menachot 95b, o episódio é analisado pela perspectiva de Meilar, leis de sacrilégio. Nesta porção do Talmud, conclui-se que não houve transgressão no episódio de Davi, porque o tempo de Meilar dos pães já havia passado, e agora eram pães de certa forma comuns, uma vez que já haviam sido retirados da mesa e o incenso já havia sido queimado, algo que se fazia antes de retirá-los de lá. Ainda assim, os pães, embora de certa forma já estavam na condição de pães comuns, detinham certa kedushá, santidade intrínseca, e precisavam de um preparo pessoal para que fossem consumidos especificamente, pureza sexual. No caso de Davi e dos seus, essa preparação foi feita segundo lemos. E conclui o tratado dizendo que, ainda que os pães estivessem sob consagração, os mesmos deveriam de qualquer forma ser oferecidos a Davi, uma vez que ele corria risco de morrer. Pikuach Nefesh. E toda e qualquer lei deve ser suspensa quando há tal perigo. Porém, cabe lembrar, não era este o caso de Jesus e seus discípulos, que voluntariamente preferiram ferir as leis da Torá e as tradições ancestrais do seu povo, violando o Shabat, e pior, tentando justificar tal ato sem nenhum embasamento legal ou escriturístico. Amém e amém. Peço que quem assistir esse vídeo, dê um like, compartilhe, ficaria muito grato.